Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um dos carros automáticos mais baratos do mercado brasileiro. Esse aqui é o Fiat Argo Drive S-Design, que promete ser um carro racional e bem completo por um preço, digamos que atrativo. Mas será que é isso mesmo? A gente vai descobrir hoje nessa avaliação completa, conferindo quesitos como design, espaço interno, consumo, desempenho, acabamento, preço, equipamentos, enfim. Vamos falar de tudo para descobrir se vale a pena ou não levar para a garagem da sua casa o Fiat Argo Drive S-Design. Como de praxe aqui no canal, vamos começar falando sobre o design, que embora já esteja um pouco cansado, eu ainda acho um ponto positivo aqui do Fiat Argo. Essa versão S-Design, como o próprio nome diz, tem um apelo um pouco mais refinado, digamos assim, no visual. Então aqui na dianteira a gente encontra o logo da Fiat numa espécie de bronze escurecido, é uma cor bem diferente. Tem o Fiat Flag padrão aqui, que é a bandeira italiana da Fiat, essa grade aqui bem bonita. Aqui na parte de baixo do para-choque a gente já encontra um desenho um pouco mais convencional no plástico preto mesmo. E falando de conjunto de iluminação, a gente tem aqui uma certa decepção. Porque só existe um elemento em LED e infelizmente não é o DRL. Isso que vocês estão vendo aceso é na verdade o DRL, ou seja, você tem uma luz convencional para ele. O Fiat Argo, assim como o Fiat Cronos, que inclusive já passou por teste aqui no canal, eles possuem uma guia de LED que ficaria perfeita para o DRL. Mas não, essa guia de LED ela só acende quando você está com o farol de neblina ligado ou então com os faróis baixos ligados, que aí ele desliga o DRL. E a função de lanterna também é do próprio DRL, inclusive com a mesma intensidade. Então, né, Fiat, se já tem a guia de LED, por que não colocar o DRL? Eles preferiram colocar uma lâmpada convencional. Falando em convencional, a gente tem também o farol alto e o farol baixo, pelo menos são de dupla parábola, e a seta que fica mais aqui para dentro da grade, também do tipo convencional. E como parte do pacote opcional S-Design, a gente tem ali os faróis de neblina, algo que está bem raro nos dias de hoje. Sobre o conjunto de iluminação, vale a pena citar que ele desliga o DRL quando você dá a seta para que um não ofusque o outro. E sobre os faróis de neblina, infelizmente eles não possuem a luz de conversão estática, aquele sistema que liga somente de um dos lados quando você dá seta ou vira o volante em baixas velocidades. Aqui não tem isso. E parece que a Fiat nos ouviu. Cerca de uma semana após a gente encerrar os nossos testes aqui com o Argo S-Design, a marca italiana apresentou a linha 2026, que traz agora como maior destaque os faróis Full LED na dianteira. Assim como vocês estão vendo, está aparecendo aí na tela para vocês. Mas aqui para a lateral a gente encontra rodas de liga leve Aro 15 com pneus medida 185/60, logicamente de uso urbano. Lembrando que o S-Design é um pacote opcional para o Fiat Argo Drive. E na versão Drive, digamos que convencional, as rodas são também Aro 15, porém com calotas. Um pouquinho mais aqui para a lateral a gente tem o logo S-Design, mais uma vez naquele bronze e com a bandeira italiana da Fiat. Retrovisor aqui com o pack S-Design ele se torna preto brilhante. Lembrando que os ajustes elétricos também são parte do pacote opcional, mas de série você já tem um repetidor de seta, isso porque todos os carros fabricados a partir de 2024 precisam ter obrigatoriamente esse item. A única questão é que, infelizmente, apesar de ter um desenho bem bonito e ser bastante visível, ele não é em LED, bem que já poderia trazer esse item. Considerando que o retrovisor é em Black Piano, acredito eu que a coluna B também poderia ser já, assim como o arco aqui inferior dos vidros. Reparem ali atrás que a gente tem o aerofólio em Black Piano, então por que não colocar esses detalhes também? As maçanetas são na cor do veículo e como parte do pack S-Design você tem a chave presencial, depois a gente vai falar melhor sobre ela. Outra exclusividade desse opcional é esse friso em Black Piano aqui embaixo, que deixa também o visual um pouco mais interessante. Já aqui na traseira a gente tem mudanças um pouco menores aqui nesta versão. O logo da Fiat também é escurecido, assim como lá na frente. O Argo também da mesma forma, uma grafia bem bonita inclusive. E aqui você tem um símbolo AT indicando que é um veículo com transmissão automática. A gente já vai falar sobre conjunto mecânico. Se eu não me engano, a versão Drive, além desse AT, traz também o nome Drive. Então acho que aqui poderia ter o logo S-Design
também na traseira. Falando sobre conjunto de iluminação, a gente tem aqui uma lanterna completamente convencional. Nada é em LED, infelizmente. Você tem a guia de lanterna que fica sempre ligada assim que você liga a chave, ou seja, funciona como se fosse um DRL, porém aqui na parte de trás. Aí você tem também a luz de freio do tipo convencional, a luz de seta, que eu acho que poderia ter um design mais bonito, e a luz de ré. Não tem lanterna de neblina traseira, mas pelo menos você tem o brake light em LED. Tem muito carro dessa categoria, ou até mesmo mais caros, que não possuem esse elemento em LED. E ele fica logo aqui abaixo do aerofólio, que também é em black piano. Podemos notar dois elementos refletivos ali na parte de baixo, como a gente já conhece do visual do Argo há alguns anos. E reparem também que essa versão tem sensores de estacionamento traseiros. E você está assistindo essa avaliação bem completa, totalmente de graça, né? Então não custa nada. Deixa o seu like aqui embaixo, é também completamente gratuito e você pode ainda hypar o vídeo caso você tenha atualizado o aplicativo do YouTube. Fica ali perto dos comentários e também ajuda muito a gente. Inclusive já comenta aqui o que você acha do Fiat Argo S Design. Falando agora sobre conjunto mecânico, a gente tem aqui nessa versão Drive, inclusive com o PEC S Design, o motor 1.3 Firefly, que já é bem conhecido de alguns outros modelos da Fiat, inclusive do próprio Pulse S Design, que já passou por teste aqui no nosso canal. Você tem então um motor de 4 cilindros em linha, lembrando, flex aspirado com injeção indireta de combustível. Ele é basicamente o mesmo motor 1.0 Firefly, porém com um cilindro a mais. A concepção é praticamente igual. Aqui ele traz uma potência máxima de 107 cavalos a 6.250 rotações e 98 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Já o torque é de 13.7 com etanol a 4.000 rotações e 13.2 com gasolina a 4.250 rotações. Engraçado que a potência máxima chega mais cedo com gasolina, porém o torque máximo chega mais cedo com etanol. E junto com esse motor 1.3 aspirado, a gente tem uma transmissão automática do tipo CVT com simulação de 7 marchas. Lá no momento do nosso test drive é lógico que a gente vai explicar melhor sobre o funcionamento desse conjunto mecânico. E a tração, lógico, que é somente dianteira. Mas é claro que precisamos, antes de falar do desempenho, citar para vocês o peso. Nessa configuração Drive 1.3 CVT são 1.150 kg. Considerando ser um carro com motor 1.3 e câmbio automático, não é um peso assim tão grande. E a capacidade de reboque, que felizmente existe aqui no Argo, não é proibido você colocar uma carretinha, tem uma capacidade de 400 kg num reboque sem freio. Agora sim, falando sobre desempenho para vocês, de acordo com a ficha técnica oficial da marca, a gente tem um 0 a 100 definido em 11.2 segundos com etanol e 12.1 segundos com gasolina, quase um segundo a mais. Velocidade máxima 174 com etanol e 170 com gasolina. Então tem uma diferença, digamos que expressiva entre os dois combustíveis. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo os números do Inmetro, na cidade, o Argo Drive 1.3 CVT faz 8.8 km por litro com etanol e 12.6 com gasolina. Na estrada passa para 10.4 com etanol e 14.4 com gasolina. Mas durante essa semana de testes, eu confesso para vocês que rodei mais na estrada. Peguei poucos trechos 100% urbanos. Então eu não vou saber dizer uma média assim tão precisa para vocês, mas a gente fez, claro, o nosso teste de consumo urbano, onde a gente segue sempre o mesmo padrão de trajeto, ar-condicionado ligado, na gasolina e tudo mais, e ele fez então 12 km por litro. Pelo que eu percebi, geralmente vira em torno disso mesmo em percursos urbanos, logicamente sem aquele trânsito intenso. Já na estrada eu consegui geralmente entre 17,5 e 19 km por litro na gasolina. Isso vai variar de acordo com a estrada que você pega. Se você andar ali em torno de 90 a 100 km por hora, você vai conseguir um consumo consideravelmente superior. Agora, se você andar a 120, aí você não vai conseguir um consumo assim tão bom, né? Então entre 17,5 e 19 eu fiz com uma certa facilidade. E a gente fez também o nosso teste de viagem com este carro, onde a gente mostrou o consumo 100% rodoviário e em outro momento do vídeo mostramos também o desempenho. Lá no nosso percurso padrão na gasolina com ar ligado, ele fez 17,4 km
por litro. E aproveitando esse assunto, vale citar que o tanque de combustível tem 47 litros de capacidade. Eu sinceramente acho que já poderia ter um pouco mais, quem sabe os 50 ou 52 litros. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, a gente pode dizer que a suspensão é independente do tipo McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, normal, né? O que também é bastante normal nesse segmento são os freios a disco ventilados na dianteira, mas a traseira ainda continua com um tambor. Para essa faixa de preço, que a gente fala daqui a pouquinho, não é um grande problema. Faço questão sempre de citar também a plataforma e a produção. Esse carro utiliza a base MP1, já bem conhecida deste modelo há algum tempo, que na verdade foi uma evolução de plataformas antigas, como a do Palio, por exemplo. E esse carro é brasileiro, ele é produzido lá em Betim, Minas Gerais. E vamos aproveitar o Fiat Argo aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Como sempre gosto de fazer nas nossas avaliações, separei aqui outros dois modelos para a gente ter uma noção do quanto esse carro é grande ou pequeno. Desta vez eu escolhi o Chevrolet Onix e também o Volkswagen Polo, esse que inclusive já passou por avaliação completa aqui no canal. De comprimento no Fiat a gente tem 4,3 metros, enquanto o Onix tem 4,16 e o Polo praticamente 4,8. De largura são 1,72 aqui no Argo, ou 1,96 se você levar em conta também os retrovisores, enquanto o Onix tem quase 1,75, que inclusive é praticamente a mesma medida do Polo. A altura aqui no Argo 1,51, o Onix tem 1,48 e o Polo 1,47. De entre-eixos aqui no Fiat são somente 2,52, enquanto o Onix tem 2,55 e o Polo consegue ser maior com quase 2,57. Embora não seja um modelo off-road, eu gosto também de citar alguns números que ajudam na superação de obstáculos, até mesmo na cidade, como lombadas, valetas e etc. A altura mínima em relação ao solo aqui é de bons 16,2 centímetros, o ângulo de entrada lá na frente 20,4 graus, ângulo central infelizmente não foi informado, e o ângulo de saída 30,3 graus. E a capacidade de imersão também muito boa, no máximo 40 centímetros. Esse aqui é o interior do Fiat Argo S-Design. Vamos conferir como que é o acabamento? Imagino que vocês consigam notar que é tudo no plástico duro e, para ser sincero, não passa muita impressão de qualidade. Essa textura aqui, por exemplo, dá o aspecto de ser muito simples. Eu particularmente não gosto. As saídas de ar aqui também são bem simples, com esse acabamento um pouquinho mais brilhante nas laterais. As saídas de ar centrais também tem o preto um pouco mais brilhante em volta, mas o desenho aqui é diferente, você consegue mexer ela por aqui. Acabamento de porta inteiramente em plástico duro, infelizmente, tá, pessoal? A maçaneta aqui é no plástico preto convencional, ela nem recebe um cuidado especial, infelizmente. Não temos faixa aqui nem de tecido, convenhamos que já poderia ter um couro, mas já que não tem no mínimo um tecido, né, Fiat? Aqui a gente tem pelo menos vidros elétricos nas 4 portas, comando elétrico dos retrovisores, e isso aqui faz parte do pacote opcional do S-Design, mas pelo menos ele tem a função tilt down, que abaixa o espelho direito quando você engata a ré. Aqui a alça de mão da porta, daqui a pouco eu vou falar no test drive algo bem cômodo em relação a ela. E aqui embaixo a gente tem um porta-copos ou porta-garrafas, mas muito estreito. Essa aqui de 500 ml nem entra. Isso porque geralmente eu reclamo que não cabe uma garrafa de 1,5 litro. Aqui não cabe nenhuma com 1 litro a menos. E o próprio espaço aqui para porta-objetos também não é muito grande. A saída de alto-falante aqui, essa sim já é bem grande. Não temos soleirinha aqui embaixo. Seria legal uma com o nome S-Design. O banco do motorista tem ajuste de altura, porém fica aqui do lado direito este comando. Infelizmente esse carro não tem os tapetes de série. Esses daqui, se eu não me engano, são acessórios, tá? Ele tem até a travinha aqui para você colocar um tapete, caso você compre um com esta função, digamos assim, mas fica devendo um tapete, ao menos que fosse em carpete. Os pedais ali, na minha opinião, ficam muito próximos um do outro, isso também incomoda um pouco para quem tem o pé um pouco maior, né?
E eu acabei não mostrando, mas aqui a gente tem um nicho também que serve para você colocar uma carteira ou algo nesse sentido. Eu falei para vocês sobre bancos, então vamos citar aqui este revestimento para vocês. Infelizmente eles não são em couro, nem com esse opcional esse design. Ele traz, na verdade, um visual um pouco diferente aqui com este opcional, mas ainda em tecido. Pelo menos ele é bonito, mas sendo bem sincero, eu acho eles meio desconfortáveis. Eles são até um pouco duros. Pelo menos você tem aquela bandeirinha da Fiat aqui do lado direito e apoio de cabeça com ajuste variável. Vamos falar sobre sistema de ar-condicionado. A gente tem aqui, felizmente, um ar-condicionado digital, que também faz parte do pacote opcional. Todos os comandos são físicos. Desse lado aqui você ajusta a temperatura, desse lado aqui a ventilação, recirculação, modo automático, função máxima do ar-condicionado, desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro e aqui as posições para onde o ar vai sair, ou aqui você desliga todo o sistema. Logicamente ele não é dual zone, mas esse ar-condicionado funciona bem. A única questão é que quando você aciona aqui o desembaçamento dianteiro, ao desligar ele sempre vai voltar com o ar-condicionado ativado, mesmo que antes não estivesse. Continuando aqui pelo painel, a gente tem comando do farol de neblina dianteiro. Para você desligar o controle de tração, essa peça fica em vão, o pisca-alerta, a trava do carro, e olha que interessante, quando está aceso aqui o LED vermelho, na verdade é porque o carro está destrancado. Vocês podem ver que a porta está aberta. Aqui é o aviso do airbag do passageiro e mais um botão aqui que fica vazio. Mais abaixo a gente encontra aqui uma tomadinha USB do tipo A junto com uma tomada auxiliar. Infelizmente já adianto que esse carro não tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, por isso que esse cabo está aqui. E já poderia ter uma tomada USB do tipo C, você não tem no carro inteiro. E aqui você tem um pequeno porta-garrafas ou porta-copos, mas ó, não adianta tentar colocar essa aqui, que ela não vai caber também por conta da altura. Pelo menos tem esses ajustes, então copos um pouquinho maiores vão ficar melhor fixados. A alavanca aqui de transmissão você tem já bem conhecida dos modelos da Fiat, cromadinho aqui, coifa em couro com o detalhezinho também do Fiat Flag. Você tem modos manuais jogando aqui para esquerda, mais para trás você encontra aqui uma tomadinha 12 volts, esse lado aqui fica sem nada. Você tem um pequeno porta-objetos aqui embaixo, mas que é atrapalhado pelo freio de estacionamento. E você não tem inclusive um lugar para você colocar o celular. Aqui ele não entra direito, como vocês podem notar, então às vezes você vai colocar aqui, ele vai cair para trás. Na hora de você colocar o câmbio para frente, você vai acabar amassando ali o seu celular. Aqui abaixo ó, também não fica legal, porque fica muito difícil o acesso para você pegar. Então faltou aquele console central aqui com dois porta-copos que alguns concorrentes já possuem. A coifa aqui do freio de estacionamento não é em couro e você não tem nem aquele detalhezinho encromado ou um black piano aqui, é no plástico convencional. Mais para trás você tem uma outra tomada USB do tipo A que serve também para os bancos traseiros e um porta-copos que depois eu mostro em detalhes. Também chamo a atenção de vocês para o seguinte, não temos aqui o apoio de braço e isso num carro automático faz bastante falta. Porta-luvas despenca e despenca bastante, hein? Você tem um espaço ali considerável, eu diria que é bem bom, e tem iluminação, pelo menos isso, porque tem muito carro bem mais caro que fica devendo essa questão. Já aqui na parte superior do Fiat Argo a gente percebe um acabamento aqui de teto mais escurecido. Você tem um espaço onde seria um porta-óculos. Se eu não me engano, anteriormente ele tinha esse item e hoje infelizmente não possui mais. Você tem pelo menos aqui a alça de mão, mas que não volta suavemente. E algo positivo, você tem um ajuste de altura dos cintos, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Aqui em cima a gente encontra um quebra-sol com porta-documentos, com tampão, tem o espelhinho, mas cadê a iluminação, hein, Fiat? Desse lado aqui, olha que triste, você não tem nem o tampão. É só o espelhinho mesmo. Iluminação, muito menos, né? Retrovisor é do tipo convencional, logicamente. Iluminação interna aqui, uma outra decepção. Além de não serem LED, essas luzes são bem fracas, então na prática não ilumina quase nada. Pelo menos você tem aqui o acionamento individual. Melhor que nada, né? Vamos falar sobre volante multifuncional. A gente tem aqui um revestimento em couro. O próprio design dele eu acho bem bonito, mas lembrando que o couro é só na versão esse design. Acabamento black piano aqui nas laterais. O couro inclusive é micro perfurado em grande parte aqui do volante. Ele é multifuncional, pessoal, mas olha,
Só tem ajuste de altura, tá? Profundidade, infelizmente, não existe. Um grande pecado aqui do Fiat Argo. Você tem esse contorno aqui que acho que já poderia ser em Black Piano para combinar com as laterais. Desse lado, comandos do piloto automático convencional, mas lembrando que não tem o limitador de velocidade, que ficaria aqui. O modo Sport fica aqui no próprio volante, depois eu mostro para vocês o que muda. E desse lado aqui, comandos para você mexer no computador de bordo, que a gente já vai falar, ou também atender ou encerrar chamadas, ou ainda usar o comando de voz. Se esse volante é multifuncional, cadê os comandos multifuncionais dele? Ficam, na verdade, aqui atrás, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Desse lado direito você ajusta o volume, ou no botão do meio você troca a fonte de áudio para Bluetooth, USB, etc. E desse lado esquerdo você passa as faixas. Acho que poderia ser invertido, visto que estamos sempre com a mão esquerda, pelo menos aqui no volante. Então ficaria mais fácil o volume ser desse lado, que você usa com mais frequência. Vamos falar agora sobre o painel de instrumentos. Vocês já podem notar que não existe aqui uma tela 100% digital. Na verdade, você tem uma tela ao centro de 3.5 polegadas, mas também não é assim HD, é uma tela um pouco mais simples. Quando você liga a chave, pelo menos ele tem essa animação Argo com a varredura também dos ponteiros, e aqui ele já está acusando a falta de combustível, né? Vamos então às nossas funções, lembrando que você mexe todas elas aqui por esses botões no lado esquerdo do volante. Você tem essa tela inicial que você consegue inclusive trocar para milhas por hora, isso dando um ok aqui, então tomem cuidado, tá pessoal? Se você tiver em milhas ali, vai ficar bem diferente, você vai acabar tomando multa. Aqui para a direita você consegue definir um speed limit, que seria na verdade um aviso, né, para quando você passar da certa velocidade que você definiu. Então aqui para cima a gente tem configurações do veículo, e aí a gente encontra em segurança a opção de desativar o airbag do passageiro. Em segurança e assistência você tem somente o volume dos avisos. Em luzes a gente tem iluminação, somente a iluminação aqui do painel, e restaurar as configurações de fábrica. E você tem no display a opção de ver o telefone ou não. Quando você coloca em on, se você fizer uma chamada, por exemplo, ele vai aparecer aqui na tela para você. E aqui acabou as configurações. Voltando para cá, mais um toque para cima, a gente tem as configurações de tela, e aqui você tem funções bem interessantes. Ali, como vocês podem ver, ao canto superior direito, você pode selecionar a autonomia, deixar vazio, temperatura externa, a hora, a data, o consumo médio. Lembrando, desconsiderem esse consumo porque não está resetado corretamente, e volta aqui para autonomia. Voltando, a gente tem o superior esquerdo, as mesmas funções para vocês. No centro, a gente consegue deixar informação de áudio, então quando estiver tocando algo no Bluetooth ou uma rádio, por exemplo, ele vai aparecer ali a descrição aqui nessa barra mais cinza, tá vendo? Ou você pode deixar o título do menu, que aí ele fica sem informação de áudio. Restaurar configuração de fábrica e volta aqui para o canto superior direito. Mais um toque para cima, aqui são os alertas do carro, nesse momento não existem mensagens. Outro toque para cima, você tem uma tela dedicada ao áudio, isso é bem interessante. Outro toque, você tem as informações do veículo. Primeiro, pressão dos pneus, lembrando que ele não mostra a pressão individual, mas por aqui você consegue resetar esse sistema assim que você calibra o pneu. Um toque para o lado, você tem as horas do motor, olha que interessante, poucos carros têm isso, hein? Outro toque, a temperatura do óleo. Mais um, a temperatura do líquido de arrefecimento da transmissão, quanto falta para a próxima revisão em dias, quanto falta em quilômetros, e também a tensão da bateria. Bem completo esse painel, né? Mais um toque para cima, você ainda tem as médias de consumo. Podemos notar ali que a gente tem a distância, o consumo e o tempo, porém você não tem a velocidade média. Mas se você vier aqui na central multimídia, quando você vem em Uconnect, você tem aqui a opção de Trip, e no Trip A, aqui sim ele mostra a velocidade média do trajeto. Eu demorei para descobrir isso, inclusive. Bem que já poderia estar ali no painel também, né? É uma pena ficar separado, mas é legal que você consegue ver tanto o Trip A quanto o B aqui na central multimídia. E já adianto para vocês então que tem 2 trips de consumo. Isso é bem interessante porque carros muito mais caros não possuem essa questão. Outro toque para o lado, você tem ainda a autonomia, que infelizmente fica com esse tracejado quando você está com poucos quilômetros de autonomia. E ali em cima você tem também o consumo instantâneo. Mais um toque, você volta para o Trip A. Outro toque para cima, volta então
para a tela inicial de velocidade. Clicando no modo esporte, reparem que ele adiciona ali uma bandeirinha atrás da posição do câmbio e, ao contrário de alguns outros modelos, a velocidade não fica em itálico, ela continua ali mesmo na vertical certinho. Já merecia ter um painel digital, alguns concorrentes já possuem, mas tem bastante informações pelo menos e é um painel bem caprichado visualmente. A única coisa que me incomoda é que quando a gente vem aqui no trip de consumo, a gente percebe que o tempo do trajeto fica contando mesmo com o motor desligado, caso você esteja com a chave acionada, o que não faz muito sentido. Eu voltei aqui para o lado de fora do Fiat Argo para a gente falar sobre a chave. Ela é bem bonita, inclusive o logo da Fiat é cromadinho, assim como essa parte aqui de baixo, e ela é presencial com este pacote S-Design. Você tem aqui abertura e trancamento das portas, o destrancamento do porta-malas e aqui o botão sonoro, né, para você acionar as luzes e buzina, por exemplo, para afastar alguém que esteja encostado no seu carro. Lembrando que ela é presencial, então mesmo sem apertar o botão, a gente vem aqui na maçaneta, clica aqui e ele já sobe inclusive todos os vidros automaticamente. Esse é um ponto bem interessante. E para você então abrir o carro, lógico, com a chave perto, você somente coloca a mão aqui, nem precisa clicar no botão. Agora, com o carro trancado, se a gente segurar aqui o botão de abertura, reparem que ele abre os vidros e até o final, tá? Você não precisa ficar segurando. Logicamente, se você der um toque aqui para fechar, ele também vai subir automaticamente. Só não tem um rebatimento elétrico dos retrovisores. Chegou o momento da gente falar sobre lista de equipamentos. Temos aqui o piloto automático convencional, assistente de partida em rampas, ar-condicionado manual, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro rebatível, porém não é bipartido, chave canivete, controles de tração e estabilidade, iluminação no porta-luvas e porta-malas, sensor de pressão dos pneus, DRL, apesar de não ser em LED, painel de instrumentos com tela de 3.5 polegadas, retrovisores manuais com repetidores de seta, vidros elétricos somente dianteiros e volante multifuncional com ajuste de altura. Vocês perceberam que faltou alguns equipamentos aqui, né? Mas calma, isso faz parte do pacote opcional que eu já vou falar para vocês. Mas de série a gente também tem aqui essa central multimídia e o Connect com tela de 7 polegadas e conexão para Android Auto e Apple CarPlay, porém ainda por fio. Você também só tem duas entradinhas USB, ambas do tipo A, não existe do tipo C, e embora não especificado na lista de equipamentos oficial da Fiat, aparentemente a gente só tem 4 alto-falantes aqui. Você tem um espaço ali à predisposição para os tweeters, mas pelo que eu constatei, parece que eles não funcionam aqui nessa versão. Isso acontece porque ele já teve no passado, em versões mais caras, os 6 alto-falantes. Agora falando um pouquinho dessa central multimídia, infelizmente, ó, não temos câmera de ré. Reparem que o retrovisor já abaixou, então quando a gente volta para o P, ele também sobe. E esse tilt down faz parte do pacote S-Design, então já poderia trazer uma câmera também, convenhamos. Essa central multimídia, pessoal, ela não é ruim, mas ela tem uma interface muito poluída. Se vocês repararem, ela não é aqui muito intuitiva, mas pelo menos você consegue, como eu disse, ver o trip aqui pela central. Você tem até mesmo uma bússola, apesar de não ter GPS, e você consegue até conectar mais de um celular ao mesmo tempo pelo USB. Aí você pode escolher entre usar o Apple CarPlay ou o Android Auto, por exemplo. Agora, essa tela é pequena e ela dificulta algumas funções. Então, por exemplo, quando você está aqui utilizando o Android Auto, você perde alguns comandos fixos ali da central. Então, se você quiser sair, você tem que vir aqui, clicar no sair, esperar para ele então conseguir voltar para as configurações da multimídia, né, que são próprias da central. Ou seja, pessoal, é uma tela que já está um pouco defasada. E uma coisa que me incomoda é que você não tem a opção de desligar a multimídia somente quando abre a porta. Você vem aqui em opções de desligar o veículo, você coloca inclusive um tempo para desligar os faróis depois que você fecha o carro, mas esse tempo aqui para desligar o rádio, olha como que funciona, tá? Tá definido aqui em 60 minutos, certo? Desliguei a chave do carro, abri a porta, reparem que a central continua ligada. Ou seja, mesmo você trancando o carro, ela vai ficar ligada por 60 minutos, caso você não desligue ela aqui manualmente. Agora, se você deixar, por exemplo, aquela opção
em 0 minutos. Assim que eu desligar a chave, aí ele já vai desligar também a multimídia. Então se você quiser usar logo em seguida, você vai ter que ligar ela novamente. A maioria dos carros desligam somente quando você abre a porta. E falando sobre a qualidade de som, eu acho ela mediana. E vamos finalmente a um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto será que custa o Fiat Argo Drive? Bom, na versão, digamos que padrão 1.3 CVT, ele custa R$ 101.990. Mas como eu disse para vocês, esse pacote S-Design é um opcional que custa R$ 4.090. E ele já traz então as rodas de liga leve Aro 15, o ar-condicionado digital, o volante revestido em couro, acabamentos interiores exclusivos. Então, por exemplo, aquela faixa central no painel num tom um pouco mais bronze é exclusivo do S-Design. Você tem frisos laterais em black piano, vidros elétricos traseiros, faróis de neblina, chave presencial, bancos com revestimento exclusivo, embora não seja em couro, e retrovisores elétricos com função tilt-down no lado direito. Tudo isso por R$ 4.090. Mas a adição de preço não para por aí, porque a gente ainda tem as cores. Nas sólidas existe a preto Vulcano, que é a única gratuita, a branco Banquisa e o vermelho Monte Carlo, que essas duas custam R$ 990 cada. E nas metálicas existe também a prata Bari e a cinza Silverstone, cada uma por R$ 1.990. Eu senti falta de um tom de azul e quem sabe também um vermelho mais escuro, como um vinho. Acho que ficaria bem interessante. O total então dessa unidade que estamos testando com o vermelho Monte Carlo mais o pack S-Design vai para R$ 107.070. Se vale a pena ou não, eu falo daqui a pouquinho na nossa conclusão. Citando para vocês garantia e revisões, nós temos 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e as revisões acontecem a cada 10.000 quilômetros ou 12 meses, aquilo que ocorrer primeiro. Já que nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, apesar do acabamento simples, eu acho bonito. Acabamento de banco continua igual lá na frente, logicamente também é em tecido. Não temos aqui o porta-revistas atrás do banco do motorista, mas pelo menos temos atrás do banco do passageiro. No teto, alças de mão, ganchinho aqui de forma fixa para você pendurar um cabide, por exemplo, mas faltou iluminação aqui atrás e também não tem o apoio de braço aqui no centro. Acabamento de porta, se lá na frente é todo plástico duro, quem dirá aqui atrás, né? O porta-malas aqui, ele é até um pouco mais fundo, mas ó, essa de 500 ml também não entra aqui, então faltou o porta-garrafas neste carro, né? Lembrando que os vidros elétricos fazem parte do pacote S-Design. A gente tem aqui então aquele porta-garrafas que eu falei para vocês. Aqui sim cabe essa, mas já não cabe aquela da Volvo que eu mostrei para vocês. Tem a tomadinha USB do tipo A, que é iluminada, que serve também para os bancos dianteiros. E aqui você pode usar como porta-objetos se você quiser. Agora o túnel central eu achei um pouco alto, considerando que é um carro de tração dianteira. Como vocês podem notar, também não tem saídas de ar traseiras. Tem concorrente que já possui esse item. Agora falando sobre espaço interno, lembrando vocês que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura e a gente tem aqui então esse espaço. Posso dizer que para um hatch compacto é um espaço realmente muito bom. Eu até consigo entrar aqui, tá? Reparem, ó, sobra um espação. Como eu sou bem grande, pessoal, mais de 92 de altura, logicamente eu vou ficar bem apertado ali, então eu vou evitar essa fadiga para mim. Mas reparem que o banco do passageiro está ligeiramente mais para frente e olha como eu fico relativamente confortável aqui. Encosta um pouquinho no banco, mas se eu ficar com a perna um pouco mais aberta, ó, eu vou de fato muito tranquilo aqui atrás. Agora falando sobre o espaço para a cabeça, ó, ainda muito bom, não sobra muita coisa aqui em cima, mas ainda passa a minha mão, ó, reparem que tem um espacinho. Então nesse sentido eu também fico bem confortável. Para uma pessoa de mais de 1,92 de altura é um espaço bem interessante, considerando ser um hatch compacto. Vamos falar agora sobre porta-malas. Logicamente a gente não tem aqui um levantamento elétrico da tampa, né? Não dá para esperar isso num hatch compacto. Falando já de capacidade para vocês, nós temos 300 litros na medição VDA, que é aquela com bloquinhos, ou seja, bem mais páreo com a realidade em relação aos litros líquidos, que são aqueles que consideram qualquer frestinha, até essas daqui, por exemplo. Inclusive já notamos que não tem bancos bipartidos. E falando em bancos, se você rebater eles, a capacidade aumenta para 720 litros. Agora, para efeito de comparação, o Volkswagen Polo tem também os 300 litros em VDA e o Chevrolet Onix é um pouco menor, com 275 litros em VDA também. Agora, detalhes, a gente tem infelizmente a iluminação, tem carro mais caro que não tem isso.
Tem um ganchinho aqui, apesar de simples, inclusive aqui do lado esquerdo. E aqui abaixo a gente encontra um step do tipo integral, medida 185/60 aro 15, a mesma medida das rodas de liga leve. Existem também dois ganchinhos aqui embaixo, caso você precise amarrar alguma coisinha. Ficou devendo só mesmo o banco bipartido. Fechamento aqui da tampa, logicamente, também é do tipo manual, né? Pessoal, antes da gente fazer o nosso test drive na prática, quero citar algumas coisas para vocês. Primeiro, que eu já comentei anteriormente, é que os pedais aqui ficam bem próximos um do outro. Então muitas vezes você vai acelerar e acaba esbarrando aqui no pedal do freio. Outra coisa é, esse carro automático, então a perna esquerda você não usa, né? Se você deixar ela aqui descansando, reparem, ó, fica pegando bem aqui na lateral do meu joelho essa alça da porta, então incomoda bastante, principalmente em viagens mais longas. Se eu deixar ela aqui assim, tudo bem, eu elimino esse problema, só que nessa posição você cansa muito mais fácil, então logo você vai querer esticar a perna e de novo vai ficar te machucando, ainda mais que é um plástico aqui bem duro. Agora sim, vamos lá então começar o nosso test drive aqui com o Fiat Argo S-Design. Primeira coisa que eu digo para vocês é: este volante aqui é realmente bem macio, você tem uma direção bem leve para usar aqui na cidade, principalmente para manobrar. Isso vai garantir um conforto bem grande para você. Se você gosta de um carro com uma direção um pouquinho mais firme, saiba que você vai se incomodar aqui com o Argo, mas eu particularmente não vejo assim muito problema. E pessoal, falando um pouquinho agora da posição de dirigir, você senta ligeiramente mais alto, não tanto quanto em um Fastback, por exemplo, ou o próprio Fiat Pulse, mas você tem sim uma posição aqui um pouquinho mais elevada de dirigir. Eu gostaria que o banco ficasse um pouquinho mais baixo, já que ele tem esse ajuste de altura, né? Mas já estou no máximo aqui para baixo. Quem aí já acompanha o nosso canal sabe aqui que testamos a rolagem de carroceria neste momento, né? Então vamos descer aqui nessa espécie de zigue-zague com um pouco mais de velocidade para a gente conferir então como que se comporta o Argo, digamos que dinamicamente. Vamos então descer um pouco mais forte. Vamos lá. Ó, a gente percebe uma rolagem de carroceria um pouquinho mais alta, tá? Não é extremamente molenga, mas ó, a direção pelo menos ela não é assim tão anestesiada. Ela não é super direta, lógico, você tem um carro aqui com pegada mais confortável, mas também não é extremamente boba, digamos assim. Ela não é tão anestesiada. Agora, existe um pouco mais de rolagem de carroceria do que eu gostaria. A dinâmica desse carro não é assim muito boa, não. Eu diria que intermediária. Passamos aqui a mais ou menos 8 km por hora na valeta, sem problemas de raspar embaixo. E essa valeta é bem profunda, tá? O Argo realmente tem uma boa altura em relação ao solo, mais de 16 centímetros. Outra valeta que você passa também de forma bem tranquila. Falando um pouco para vocês sobre isolamento acústico, nesse carro não é bom. A gente mostrou isso melhor no nosso vídeo de viagem com o Fiat Argo, entre bastante barulho de vento, mas o principal, eu acho que o que mais incomoda aqui é o barulho de motorização. A gente percebeu que não tem a manta acústica lá no capô, e muito por conta disso, o isolamento acústico acaba sendo mais pobre. Acontece que esse motor ele é relativamente silencioso quando você está em rotações bem baixas. Porém, quando você passa ali de 3.000, 3.500 rotações, ele faz um barulho bem mais grave. Eu vou até diminuir o ar para vocês tentarem escutar. 2.000, 2.500, 3.000. Conseguiram perceber? Assim que a gente passou de 3.500 rotações, ele fez um pouco mais forte. Bela reprodução, né? Mas é uma característica um pouco estranha, dá a impressão até de que o carro está com algum certo problema. Se eu não me engano, o Fiat Pulse S-Design, que já passou aqui pelo canal, tem o mesmo conjunto mecânico, são carros bem parecidos inclusive. Se eu não me engano, ele tinha também essa questão deste barulho um pouco mais grave. Pessoal, vamos aqui para o nosso teste de desempenho com o Fiat Argo. Vou parar aqui rapidinho, já acionei o modo Sport e também desliguei o controle de tração. Vamos lá, saindo. Tem uma saída bem demorada, né? E escutem o motor gritando, olha. Vamos 70, 80, 90, 100,
e 110. Posso dizer... Olha, o barulho de motorização é bem alto, hein? Ó, caiu de 3.500 giros, esse barulho sumiu. Aí ele se torna mais silencioso. Sobre o desempenho, não é muito bom não. Confesso que esperava mais. Tudo bem que estamos aqui com gasolina e também com ar-condicionado ligado, o que afeta consideravelmente o desempenho, mas mesmo assim não tem uma diferença assim tão gritante para o modelo 1.0 aspirado. Existe diferença, claro, esse aqui é mais rápido, mas em comparação com outros modelos que são 1.0 turbo, o desempenho deixa bastante a desejar aqui no Argo. O que eu tenho a dizer aqui sobre o Fiat Argo 1.3 CVT S-Design é que não é um carro assim tão gostoso de você dirigir. Primeiro por esse problema aqui da porta, que de fato me desanima muito. E eu já não compraria o carro em razão disso, porque fica desconfortável de fato para eu dirigir. E eu andei bastante com esse carro, né? Então vocês imaginem o tamanho do incômodo. Ele é um carro assim, tirando essas questões, um carro gostosinho numa pegada confortável, tá? Então ele tem uma direção leve, uma suspensão mais confortável que a gente vai falar daqui a pouquinho. Você tem a comodidade do câmbio automático, enquanto alguns concorrentes ainda são manuais por este preço, ou preços parecidos. A gente vai falar de concorrente já também. Então não é um carro ruim, mas é um carro que não te traz muita emoção. Você não tem uma dirigibilidade aqui muito apurada. E sinceramente, esse conjunto de motor 1.3 Firefly com câmbio CVT, ele é bem áspero. Então, além daquele barulho mais grave que eu falei para vocês, acima de 3.000, 3.500 rotações, você às vezes sente uma engasgada do carro, digamos assim. Como se fosse uma troca de marcha mal feita. Como o câmbio aqui é CVT, ele tem trocas de marcha simuladas, mas somente quando você dá um pé fundo, tá? Você dirigindo de forma tranquila, ele realmente vai variando a rotação conforme a necessidade e o estilo de condução. Por conta disso, ele não tem trocas de marcha de fato, mas a impressão que dá é essa. Como se você soltasse a embreagem muito rápido ou alguma coisa nesse sentido. Ele dá uma certa engasgadinha, assim, você dá uma balançadinha aqui dentro do carro. Então esse conjunto mecânico ele não é muito suave. Uma outra questão que me incomoda um pouquinho acerca desse powertrain é que o acelerador ele é um pouco sensível. Então muitas vezes você vai fazer uma saída de semáforo, alguma coisa nesse sentido, quando o trânsito da frente anda, você quer pisar um pouquinho no acelerador para que ele comece a desenvolver velocidade. Mas esse toquinho que você dá, ele já dá aquela subida de giro. Então você tem um certo tranquinho. Não é uma aceleração muito suave. Isso é a aceleração inicial, tá? Depois ele fica consideravelmente mais suave. Então, sinceramente, é difícil de entender essa calibração do acelerador. Em resumo, não é um conjunto mecânico sofisticado. A gente pega um 1.0 turbo da Stellantis, que tem, por exemplo, não no Argo, mas você tem modelos parecidos como o Peugeot 208, e a combinação entre 1.0 turbo com o CVT é muito mais eficiente em relação a esse 1.3. Isso não só em desempenho, mas também nessa questão de suavidade que eu comentei para vocês. Como de praxe aqui no canal, vamos entrar um pouco mais forte aqui nessa curva, se esta Fiorino nos permitir. Vamos lá, pessoal. Ó, a gente percebe aqui, os controles aqui entraram bastante, e o celular sambou aqui, já que não tem um lugar específico para ele. A dinâmica desse carro, como eu disse, ela não é assim muito sofisticada, longe de ser, por exemplo, como é um Volkswagen, que é um pouquinho mais durinho, que faz muita curva. Aqui você tem um carro um pouquinho mais molenga. Falando sobre suspensão, vou ficar quieto para vocês ouvirem. A gente tem alguns barulhinhos irritantes de acabamento, já é esperado para um carro dessa categoria. Infelizmente não é exclusividade do Argo, mas a calibração da suspensão ela é mais confortável. Eu só não digo que o conforto é um ponto positivo de modo geral, por conta dos bancos, que são um pouco mais duros, eles não são assim tão macios, tão confortáveis. Por conta disso, eu diria que o carro de modo geral tem um conforto mediano, mas a suspensão é mais voltada assim para conforto, e por isso mesmo que vocês viram que a dinâmica não é assim tão apurada. Mas, visto tudo isso, será que vale a pena ou não levar para casa o Fiat Argo S-Design? Vamos começar falando dos pontos positivos. Eu citaria o consumo de combustível, a baixa manutenção, já que não tem um motor turbo, é um motor mais tradicional, já bem conhecido. Fiat também costuma ter manutenção fácil, e o espaço interno realmente também é muito bom. Pontos medianos, eu diria: central multimídia poderia ser melhor, a dirigibilidade, o porta-malas
Porta-malas eu considero como mediano porque ele não é além da categoria, mas ele está de fato na média ali do segmento. Equipamentos também entram como um ponto mediano, o conforto e a dinâmica. Agora, pontos negativos. Como vocês viram, o desempenho deixa consideravelmente a desejar. A segurança também, visto que só tem 2 airbags, também não tem nada de assistências à condução, e o próprio projeto do carro é um pouco mais simplificado nessa questão. Posição de dirigir também, já que vocês notaram que, pelo menos para eu que sou grande, o banco fica um pouco mais alto do que eu gostaria e tem aquele probleminha da alça da porta que fica me incomodando muito. E o acabamento também poderia ser melhor. É plástico duro como todos os rivais praticamente, mas um plástico de uma qualidade um pouco inferior. E alguns equipamentos que eu senti falta são câmera de ré, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, banco traseiro bipartido, painel totalmente digital, faróis em LED, 4 ou 6 airbags, ajuste de profundidade do volante, apoio de braço dianteiro, tapetes e saídas de ar traseiras. Acho que já poderia ter esses itens considerando ali um preço próximo dos 110 mil reais. E falando em preço, vamos comparar aqui o Argo S Design de 106 mil reais com seus concorrentes para entender se vale a pena ou não comprar este modelo. Primeiro a gente tem o Hyundai HB20 Limited Plus, porém 1.0 aspirado manual, que custa 101 mil reais. Pelo menos é um pouquinho mais barato. Em seguida posso mencionar o Peugeot 208 Allure 1.0 Turbo já CVT por 105 mil reais, até um pouquinho mais barato que o Argo S Design. Posso citar o Citroën Basalt Shine 1.0 Turbo CVT, mesmo conjunto mecânico do 208, também por 107 mil. Outra menção importante, Volkswagen Polo Sense 1.0 TSI, ou seja, turbo, também automático, por 108 mil reais. Depois, não concorrente direto, mas que vale a menção, Renault Kardian Evolution 1.0 Turbo também, porém com câmbio manual, por 107 mil reais. Embora esteja saindo de linha, você ainda tem por enquanto o Toyota Yaris Hatch XL 1.5 CVT, também versão de entrada, por 111 mil reais. Depois, Chevrolet Onix 1.0 Turbo automático, na versão mais básica, aquela sem nome, por 109 mil reais. Lembrando que consideramos as versões mais próximas ao preço aqui do Fiat. Bom, será que vale a pena levar para casa o Fiat Argo nessa configuração S Design? Eu acho que depende. Ele tem sim um bom custo-benefício, isso é verdade, mas acredito eu que nessa faixa de preço já seja possível encontrar alguns modelos um pouco mais interessantes. Você encontra por preços muito próximos ou até mesmo menores alguns modelos com motor 1.0 turbo e alguns também com câmbio automático junto ao motor turbo. Esses carros vão conseguir entregar até mais economia em algumas situações e com certeza um desempenho muito melhor em relação ao Argo. De forma resumida, o Argo S Design ele só vai valer a pena para um público mais tradicional que não quer de maneira alguma um carro turbo. Agora, se um motor 1.0 turbo não for incômodo para você, aí eu acho que não vale a pena levar para casa o Argo nesse preço, a não ser que você consiga um desconto bem generoso por ele. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da Stellantis, em especial da Fiat, por terem emprestado o Argo S Design para a gente testar aqui durante uma semana.